Olá, bom dia para todos. Quem tá chegando vai esperar um pouquinho para ver se chega mais gente. Muito bom dia, mais um dia de leitura que estarei aqui com vocês. A leitura do livro Isto é Reiki. Bom dia, Aline. Bom dia, Pátia, querida. Patrícia, querida. Bom dia, mais um dia aqui. Renata, bom dia. Bom dia, Alice. Sejam todas bem-vindas. Bom dia, eu acho que Santiago, né? Estamos aqui para mais um dia da leitura do livro Isto é Reiki. Para a gente se munir, né, de mais história de Reiki, da vida do nosso querido mestre Usui, de tudo que aconteceu até a chegada do Reiki na vida dele, né? Nós já falamos sobre vários assuntos. Bom dia, é arte. Bom dia. Né? Tá aqui arte entecer. Que lindo. Mas vamos lá. Estamos aqui para mais um dia de leitura do livro Isto é Reiki, onde o autor fala da história do Reiki, tudo o que aconteceu, né? Antes, ele faz assim um apanhado da aldeia onde o Mikao Usui nasceu, acontecimentos importantes dentro dessa aldeia, a história da família dele, né, lá no Japão, em questão de guerras, como aconteceu a questão da família dele, o Zui, que é muito comum esse nome lá, que foram divididos, que teve umas negociações, e também falou da vida do Mikao Zui antes do Reiki, que ele vivia, já teve várias profissões, né? Que era um secretário de um político muito influente, isso ele conheceu muita gente influente, e que depois dele abrir uma empresa e essa empresa falir, ele ficou questionando, né, qual o sentido da vida, e como na época era muito comum esse questionamento, né, os homens normalmente, né, na época muito antiga, que não é tão antiga assim, mas lá no Japão se tinha esse costume de quando você queria entender qual era o seu papel no mundo, você se recolher, né, para adquirir a iluminação. E ele ficou um tempo no mosteiro, né? Aí o autor aqui fala que foram 3 anos de meditação no mosteiro budista, de contemplação, de estudo, muito estudo. E um dia ele resolveu fazer a caminhada lá, né, o jejum no Monte Karuma. E nisso ele recebeu essa iluminação. E a partir de então, ele começou a aplicar Reiki. E ele começou a ter muitos resultados, teve os alunos que ele foi passando. E o que influenciou muito na questão do Reiki foi o terremoto, que foi onde a gente leu, né, a última leitura, a influência do grande terremoto que aconteceu no Japão, que devastou várias regiões, e que nessa questão de ajudar o outro, o Mikao Usui se viu, tipo, não sozinho, mas ele se viu a ter algumas atitudes para poder com que os alunos dele também ajudassem na questão do Reiki. Então foi quando ele começou a passar mais conhecimentos. Aí teve os alunos que foram realmente, assim, eu digo finalizar, vamos resumir? Finalizar o estudo para que todos ajudassem a curar as pessoas. E nisso, como ele era muito influente, ele acabou, né, sendo muito conhecido. Então foi aí que explodiu
o que todo mundo conheceu. Hoje, como a gente fala, né, viralizou, né? Oi, Natália, chegou atrasada, mas ainda não comecei a leitura, não. E quem chegou depois também, ó, sejam muito bem-vindos, tá? Eu estou fazendo um resumo de tudo que a gente viu até agora. E voltando aqui, né, o grande terremoto que fez com que o reiki, né, viralizasse, vamos usar um termo moderno. Aí que todo mundo começou a ter os benefícios, e uma coisa importante que eu achei muito legal é que a maioria dos livros é ensinado que ele foi bem firme na questão de passar o ensinamento do reiki para os mendigos. Só que, na verdade, quando a gente ouve isso assim a princípio, a pessoa, né, desistiu, tá lá, virou mendigo. Mas isso era uma característica de muitas pessoas que tiveram suas casas destruídas, né, as famílias, muitos familiares mortos, e se viram sozinhos numa situação solitária. Então, na verdade, a maioria ali eram realmente desabrigados, pessoas que não tinham nada e teriam que viver realmente, né, de doação. Então, é uma coisa que para mim ficou muito forte, ele pontuar isso, que não era porque as pessoas, né, na raiz da palavra, mendigos, eles eram, mas foi todo um histórico de acordo com a devastação que houve no Japão. Então, isso também eu acho muito importante ser pontuado. Quem está com seu livrinho aí, já pegue aí na página 62, porque nós paramos no subtópico Mudança para Nakano. Né? Mais uma vez, desculpa pela pronúncia, gente, eu não sei japonês, então, mesmo aqui, tem alguns sons que, mesmo a gente lendo em português, às vezes tem alguns sons que precisam ser enfatizados. Então, me desculpe aí a pronúncia. Mas vamos lá? Vamos começar? Já tem bastante gente aqui. E vamos continuar na história, né, do reiki com o Mikao Usui, porque aqui ele já está praticando, já está bem conhecido. Então, a gente vai partir desse momento, tá bom? Então, vamos lá. A fama de Usui Sensei se espalhou como um vendaval pela cidade. E em 1925 ele se mudou para Nakano, que na época era um subúrbio de Tóquio, mas hoje faz parte da região metropolitana e fica no distrito de Sujinamiku, passando a habitar uma casa maior que também era usada como dojo, centro de treinamento. Toda casa japonesa tradicional tem uma espécie de hall ou vertíbulo chamado renkan em japonês, onde as pessoas descalçam os sapatos antes de entrar. Koyama Sensei conta que Zenkan de Usui estava sempre cheio de sapatos, a qualquer hora do dia. Os descendentes de Usui Sensei ainda moram ali. Quando passei pelo local em outubro de 2007, para ter uma ideia da região onde viveu o mestre, conversei com o neto de Usui na porta de entrada. Ele me perguntou o que eu fazia ali, mas encurtei a conversa e me despedi em seguida, pois não queria incomodar a família. Mais tarde, quando Todao Yamaguchi e eu estávamos em Kyoto, mandamos alguns doces tradicionais à família Usui, como um pedido de desculpas pelo incômodo inesperado. Logo depois, o senhor Usui telefonou para Tadao para agradecer pelos doces. Disse que não sabia sobre o trabalho de reiki de seu avô e que não conhecia o túmulo do mestre. Na aldeia de Taniai, soubemos também que os descendentes de Usui Sensei
não se reuniam ali com o Obon, ou cerimônia anual de homenagem aos antepassados, que é muito comum no Japão. Em 1994, eu já tinha conversado com a esposa do senhor Uzui, neto do mestre, que nos contou que sua sogra, que é nora de Uzui Sensei, deixou uma cláusula em seu testamento, estabelecendo que o nome Mikao Uzui nunca deveria ser pronunciado em sua casa. O motivo dessa exigência não nos foi explicado, mas é óbvio que se trata de um conflito familiar não resolvido, com o qual as pessoas de fora não têm o direito de se envolver. O Uzui Sensei viajou por todo o Japão ensinando Reiki. Numa dessas viagens, ele sofreu um derrame cerebral com formação de coágulos e faleceu em 9 de março de 1926, em Fukuyama, na província de Hiroshima, no sul do Japão. Segundo Kiyoyama Sensei, a morte ocorreu durante o trabalho, no momento em que Uzui ensinava para um grupo de alunos. Ele já havia sobrevivido a 2 AVCs. Se o leitor ou a leitora examinarem atentamente as fotos de Uzui Sensei apresentadas neste livro, poderão observar os efeitos do derrame em seu rosto e na sua postura corporal. Uzui foi enterrado no cemitério Saiyoshi de Tóquio, no distrito de Sujinami-ku. Deixou para trás 2.000 discípulos e seguidores e 40 sucursais da Uzui Reiki Yoho Gakkai. A associação permitia a qualquer Shinpan fundar sua própria sucursal, sob a condição de que ele recrutasse ao menos 5 novos membros. Um ano depois da morte de Uzui, na celebração do primeiro aniversário de seu falecimento, uma pedra memorial, vai ver foto 29, que tá aqui, ó. Tá vendo? Na verdade, a pedra, aqui deve ser o túmulo, mas a pedra eu acho que é essa aqui, gente, porque o formato da pedra aqui tem um texto enorme, né? Então, aqui acredito que seja o túmulo e aqui a pedra. Ó, foi erigida ao lado de seu túmulo, viu? As inscrições da pedra, ver foto 30, essa foto aqui tá muito ruizinha, parece um borrão. Mas se você olhar, tem umas letrinhas aqui. Quem tá com o livro aí vai conseguir ver melhor, né? As inscrições na pedra foram talhadas por um sucessor, o Shida Sensei, que era um calígrafo de grande talento. O cabeçalho das inscrições diz o seguinte: Pedra memorial de Uzui Sensei, fundador do método espiritual. Segue abaixo o texto da inscrição numa tradução elaborada por Akiko Sato. Então, deixa eu ver aqui, vamos ler. Essa parte aqui é bem grande, gente. É bem grande. Então, ó, vou até marcar aqui, porque é muito, isso aqui como consulta é muito importante. Então, vamos ler a inscrição que está escrito aqui na pedra memorial. O que falaram, né, do nosso querido mestre Uzui? Então, vamos lá. A virtude é algo que cada um encontra dentro de si como resultado de um treino constante da elevação espiritual. O sucesso se dá
quando cada um aprofunda seu caminho de salvação dos seres humanos, contribuindo assim com um pouco da sua virtude em prol da natureza e dos seus semelhantes. Só aqueles capazes de expandir essa virtude e esse sucesso são chamados de grandes mestres. Nas ciências do espírito, todas as pessoas eminentes foram grandes mestres. Um desses grandes mestres foi o Zui Sensei. O Zui Sensei inventou um método baseado no Reiki do universo, capaz de curar o corpo e a mente. Ele ensinou aos outros o Reiki do universo, energia espiritual universal. Inúmeras pessoas o procuraram e lhe pediram que ensinasse o grande caminho do Reiki e que as curasse de seus males. Seu sobrenome é Mikao e seu nome artístico é Gyohan. Ele nasceu na aldeia Taniai, hoje cidade Yamagata, no distrito de Yamagata e na província de Shifu. É Ji, né? É um G, Gifu. O nome de um dos seus antepassados é Tsunetani Shiba. O nome de seu pai era Uzaemon e o sobrenome de solteira da sua mãe era Kawai. Ele nasceu no dia 15 de agosto do primeiro ano da era Keiō, 1865. Ano este chamado de Keiō Kanen, primeiro ano da era correspondente. Aprendeu muitas coisas e tinha talentos extraordinários. Depois de adulto, viajou por vários países do Ocidente e pela China. Aproveitou então para se aprofundar na história e na cultura desses países. Embora fosse um homem fora do comum, de uma grande vocação, teve de lidar com muitos conflitos e dificuldades. Mas nunca desistiu de seus objetivos e continuou firme em seu aprendizado. Certo dia, ele se dirigiu ao Monte Karuma para um retiro espiritual no qual meditou em Genjou por 20 dias. No último dia, ele sentiu a grande energia do Reiki em sua mente, experimentou a iluminação e compreendeu o método Reiki. Primeiro, experimentou a técnica do Reiki em si mesmo. Experimentou a iluminação e compreendeu os métodos do Reiki. Não, desculpa, gente, eu pulei. Desculpa. Vou ler aqui de novo para continuar, que eu voltei um pouquinho. Primeiro experimentou as técnicas do Reiki em si mesmo e a seguir com os membros da sua família. Percebendo que as técnicas eram eficazes contra os mais diversos males, decidiu empregá-las não só em seu próprio benefício e de sua família, como também no de outras pessoas. Além disso, passou a praticar as técnicas com alegria e reverência, para que se tornassem acessíveis e conhecidas em toda a sociedade. Inaugurou um dojo, centro de treinamento, em Harajuku, Aoyama, Tóquio, em abril do 11º ano do período Taisho, 1922, dirigiu seminários de iniciação e conduziu sessões terapêuticas com muitos pacientes. Inúmeras pessoas vinham procurá-lo, de longe e de perto. Elas faziam fila diante de sua casa para serem atendidas. Em setembro do 12º ano do período Taisho, o grande sismo de Kanto
abalou toda a região de Tóquio, o terremoto, né? Milhares de pessoas morreram, ficaram feridas ou doentes. O coração de Uzui Sensei se entristeceu. E cheio de compaixão, ele começou a percorrer toda a cidade para visitar e curar as vítimas do terremoto. Visitou e curou, assim, muitas vítimas que não tinham condições de ir até ele. Logo, sua clínica ficou pequena demais e assim ele se mudou para Nakano, em fevereiro do 14º ano do período Taisho, 1925, onde construiu um novo dojo. A localização do novo dojo foi definida por meio de clarividência. Sua fama logo se espalhou por todo o Japão e ele recebeu convites para visitar muitas cidades. Viajou certa vez para Kure, em outra ocasião a província de Hiroshima, depois da província de Saga e também Fukuyama. Ele adoeceu e faleceu aos 62 anos de idade, no dia 9 de março do 10º dia do ano do período Taisho, 1926, em Fukuyama. O nome de sua mulher era Sadako, e seu sobrenome de solteira era Suzuki. Eles tiveram um filho e uma filha. O filho Fuji Uzui assumiu a herança familiar depois da morte de Uzui Sensei. Uzui Sensei era uma pessoa muito cordial, simples e humilde. Tinha um corpo saudável e bem proporcionado. Nunca se vangloriava de seus feitos e trazia sempre um sorriso nos lábios. Resolvia problemas com determinação, sinceridade, tranquilidade e paciência. Era muito cauteloso e circunspecto em atos e palavras. Tinha também muitos talentos extraordinários. Gostava de ler e possuía conhecimentos abrangentes em matéria de psicologia, medicina, fórmulas mágicas. Ver a definição de Jumon no capítulo Conceitos Japoneses Importantes para entender o Reiki, página 24. Fisionomia, a arte de ler o rosto, clarividência e teologia das religiões orientais e ocidentais. Sem dúvida, seus esforços incansáveis para aprender a reunir novos conhecimentos foram decisivos para que ele recebesse a iluminação do Reiki e entendesse como empregar essa energia. O objetivo principal do Reiki não é só curar doenças, mas também promover o fortalecimento de talentos naturais já existentes, o equilíbrio da mente e a saúde do corpo e, com isso, a conquista da felicidade. Ou seja, gente, um equilíbrio geral, né? Para ensinar tudo isso às pessoas, é preciso seguir a herança espiritual do imperador Meiji e abraçá-la no mais fundo do coração, né? Os 125 poemas, hein, gente? Então, vamos lá. Aí ele começa a falar aqui, número 1, hoje não se zangue. 2, hoje não se preocupe. 3, hoje seja grato. 4, hoje cumpra seu dever, trabalhe com afinco. 5, hoje seja bondoso com as pessoas, criaturas ao seu redor. Shintetsu é um conceito japonês complexo que pode significar gentileza, carinho e compaixão. Olha só que lindo. Aqueles que seguem esses preceitos extraordinários atingem a paz espiritual dos sábios antigos. O objetivo último é entender como se chega à felicidade, é entre parênteses,
Reiki, descobrindo assim um procedimento terapêutico universal contra muitas doenças. Para poder difundir o Reiki, você não deve divagar para longe, e sim ocupar-se com as coisas próximas e imediatas. Olha só. Cala-se e sente-se todas as manhãs, né? Cale-se, quer dizer, é ficar em silêncio, recolher-se, né? Sente-se todas as manhãs e todas as noites na posição gacho, com as mãos unidas diante do peito. Deixe que a sua alma se equilibre e se tranquilize. Tenha consideração por si mesmo e pelas outras pessoas. Isso é algo que qualquer um consegue fazer. Todo mundo, tudo muda depressa. As ideologias se modificam, mas se o Reiki for difundido no mundo inteiro, iluminará para sempre o coração das pessoas e mostrará o caminho correto da convivência. No momento, curará doenças, não somente curará doenças, como também terá grande utilidade para todos os seres vivos. Mais de 2.000 pessoas aprenderam Reiki com o Usui Sensei. Algumas aprenderam Reiki com seus discípulos mais antigos. Dessa forma, o Reiki foi se espalhando também em cidades distantes. Apesar da morte de Usui Sensei, o Reiki continuará se expandindo para sempre. É uma bênção ter aprendido Reiki com ele, ter vivenciado sua grandeza e ser capaz de transmiti-la aos outros. Muitos discípulos de Usui Sensei se reuniram para exigir este monumento no cemitério do templo Shaihoshi, no distrito de Toyotama. Fui encarregado de escrever essas palavras para que seu trabalho extraordinário seja perpetuado. Encaro o seu trabalho como a maior reverência e gostaria de dizer a todos os seus discípulos que, para mim, é uma honra me desincumbir desta tarefa. Nos anos que ainda virão, espero que muitas pessoas compreendam os serviços inestimáveis de Usui Sensei, que Usui Sensei prestou ao mundo. Aí aqui ele fala, né? Fim da inscrição do memorial. Aí tem aqui um pós-escrito. Aí em fevereiro, segundo é uma informação aqui, né? Deixa eu só ver a hora. Tá tranquilo. Então, gente, olha só. O que diz, né? Eu acho que se a gente ficar só lendo isso aqui, cada vez mais vai vir coisas diferentes de reflexão, né? Porque aqui ele fala dos poemas, a importância dos poemas, a importância, né, dos 5, ele não cita como 5 princípios, né? Mas cita que a gente tem que abraçar isso com o coração. E que se você parar alguns minutinhos de manhã e à noite só para ficar, né, calar-se e sentar-se, né, para se ouvir, é muito importante. E aqui em vários pontos ele fala, né, olhar para si, para olhar para o outro. É muito interessante isso, né? E que o Reiki também não é uma coisa só relacionada à doença, né? Quando o reikiano pratica Reiki mesmo, não só em técnicas, mas na filosofia, em entender a mente, o autoconhecimento, traçar esse caminho de iluminação também. E não é um caminho assim, eu vejo que, para mim, o que ressoa não é um caminho assim
isolado. Cada um tem sua jornada, cada um tem sua rotina e cada um que se propõe a estudar o Reiki, sim, é possível se colocar, né, como prioridade, refletir, se cuidar, né, ter bondade consigo, porque isso tudo é um primeiro passo para a gente ir chegando cada vez mais a essa iluminação, que na verdade é um entendimento de si mesmo, que não, para mim nunca acaba. A cada etapa você vai se conhecendo mais, vai potencializando suas qualidades, vai trabalhando defeitos, traumas, medos, enfim. Mas que todo dia, por isso só por hoje, nós temos que ter esse olhar, né, que eu chamo de olhar observador. Se observe a todo momento. Isso é muito, mas muito importante. Quanto mais a gente se observa, mais a gente se cuida e tem compaixão mesmo com o seu aprendizado, com a sua caminhada, sem cobrança, sem julgamento e sem crítica. E quando eu falo isso, primeiro tem que vir o auto-julgamento, a autocrítica e sem a autocobrança. Porque quando você tem isso com você, bem firme, que você cuida de você, acredita em você e cuida mesmo de cuidar de tudo, até ter paciência, você está mais apto para cuidar do outro. É por isso que minha missão é fazer você, reikiano, a ter esse olhar com a vida através do reiki, né? Por isso que eu trouxe essa leitura para cá, por isso que eu tenho meu canal, enfim. Isso tudo é uma jornada que eu acredito ser muito importante, tá? Eu vou finalizar por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, já coloca aí, né? Que eu vou dar uma rolada aqui para ver antes. Mas antes de eu ver aqui, eu parei na página 68, Encontros com o Zui Sensei, onde tem até que fotinha dele, gente. Ó. Será que aqui ele já tinha tido AVC? Que é que o autor fala pra gente observar, né, com carinho as fotos, porque a gente não sabe que momento foi tirada essa foto, né? Mas amanhã, né, eu estarei aqui. Desculpe porque ontem realmente não deu. E como eu tinha uma live à tarde, aí eu preferi me dedicar ao que tinha que fazer pela manhã, porque surgiu alguns imprevistos aqui. E eu fiquei só com a live, que tá até aí, tá gravada, que é a live quinzenal que eu faço com a outra mestra, a Gisele, e a gente, de 15 em 15 dias, a gente faz essa live. Mas amanhã, se Deus quiser, eu estarei aqui pra gente continuar a leitura. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tem uma bolinha aqui que tem a perguntinha, um ponto de interrogação. Se quiser também pode colocar ali. E para quem quer fazer o curso de Reiki nível 2, Luciana, pode ser pergunta sobre a leitura ou sobre Reiki, tá? Eu sempre separo um minutinho que eu sei que a leitura é uma coisa, que quem tá com dúvida com a leitura eu tô aqui, mas se perguntar sobre Reiki eu também respondo. Não tem problema não. Então, eu voltando aqui, eu estou, né, abrindo uma turma de nível 2. Então, quem quiser participar do grupo no WhatsApp, grupo VIP, que eu vou passar todas as informações nesse grupo. O link tá na bio, tá, gente? Então, pode perguntar. Se alguém quiser aqui, bom dia, tá? A Sônia, a Mônica, a Bárbara, Recosta, né? O Marco, Luciana, Tânia, Isabel, Alessandro, VM, que eu não sei, a Luciana que eu já falei, a Kelma, sejam todos bem-vindos. Então, se tiver alguma perguntinha sobre Reiki ou sobre o livro, podem perguntar aqui. Deixa eu só dar um alô, que eu já vi que tem uma pergunta aqui. Denise, Gláucia, Lu, Luciana, outra Lu, né? Érica, Cássia,
Caciliano, desculpa. Deve ser sobrenome, né? Marina, Patrícia, Marisa, Mima, Simone, Ângela, não acenei para Ângela, Janice. Gente, muito obrigada, Flávia, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Vamos ver. Perguntinha lá. Vamos lá. Natália, querida Natália. A meditação gacha tem que ser em silêncio ou pode colocar música? Olha, a música para a meditação, em questão de mente, ela não atrapalha, né? Então, assim, se você colocar uma música relaxante, baixinho, né? Só não pode ser uma música que tenha tipo uma meditação guiada, né? Porque quando você entra aqui na meditação gacha e recita, né? Porque a meditação gacha é recitar os 5 princípios de forma consciente, tá aqui. Então, uma música leve não vai fazer diferença na reflexão e na interiorização. Normalmente, eu fico intercalando o que ressoa melhor para mim, né? E hoje eu opto mais para sem música, por quê? Porque aí me facilita. No início eu usava muito a questão do sino, né? A questão do sino para me guiar. Então eu estava sempre com o celular na mão ou com alguma coisa à mão, então a música já fazia parte dali. Mas aí eu colocava uma coisa instrumental ou um som de ambiente, assim, água caindo, chuva, fogo, né? Ondas do mar. Mas em questão de interiorização e reflexão, não atrapalha, não faz diferença, tá bom? Então vê o que fica melhor. O importante é a concentração, gente. O que é muito importante quando você estiver meditando, né, principalmente em gacho e recitando, é a concentração e você estando presente no momento. Isso é que vai fazer a diferença, tá? Deixa eu ver aqui, a Sônia botou. A depender da data, eu irei fazer o Reiki 2. Ah, tá. Tá bom, Sônia. Mas se inscreve lá no WhatsApp, né? No canal VIP que eu criei, que aí você avalia, tá bom? Outra pergunta. Ih, tem mais 2. Vamos lá. Estou nos meus 21 dias do Reiki A e B. Não, vamos lá. Deixa eu ler de novo, que às vezes eu me enrolo, tá? Desculpa aqui. Vamos lá. Estou meus 21 dias do Reiki 3A e 3B um dia. Meu braço tremeu demais e só parou quando passei para o frontal. Isso é o fluxo de energia, tá bom? Porque o que acontece? Vamos lá. Falando de 21 dias, para poder orientar aqui, é porque não apareceu o seu nome, mas também ajudar as outras pessoas. Quando a pessoa é sintonizada, automaticamente o seu corpo ele sofre uma mudança. Por quê? No ato da sintonização, o mestre ele amplia o canal de percepção do reikiano. Então você, não reikiano, tô dando um exemplo aqui para a gente ter uma visualização. A pessoa não reikiana é assim, reikiana nível 1, reikiana nível 2, reikiana nível 3 e reikiano nível 3, né? O 3A e o 3B. Então, o que acontece? O fluxo de energia, de recepção da energia, ele fica maior. Por isso que é muito importante o autotratamento. Não aplicar reiki em ninguém nessa fase. Vigiar, né? Que eu digo a dieta, mas não é só dieta de alimento. É a dieta também de pensamentos e emoções e trabalhar com afinco. Porque esse período ele é startado logo depois da sintonização. Então, você não fazendo nada, o corpo vai sofrer essa limpeza de 21 dias. Onde são trabalhado cada 3 chakras, né? Em cada período, somando os 21, né? 3 vezes 7, 21. Então, é muito importante a atenção plena em você nesse momento.
E isso é o fluxo de energia que está grande. Então, uma coisa que eu sempre falo, não se assuste. São sensações novas, podem ter acontecimentos novos, mas não culpe, nem julgue, nem tenha um sentimento de preocupação com o reiki. Porque isso é limpeza, gente. Você imagina a limpeza da sua casa. Você não tem que, quando você faz aquela faxina, você não tem que tirar os móveis de lugar e quando você olha, você tem aquela sensação de bagunça, mas depois, quando tudo se organiza, você sente realmente que tudo ficou muito mais limpo. É a mesma coisa. Então, é igual também o exemplo que falam da água do balde, né? Que a água parada, a sujeira tá no fundo. Se você jogar e mexer, quando você vai limpar o balde, você vai mexer com essa sujeira do fundo. Então, a água fica turva. Então, tenha paciência. Quando acontece isso, intensifique o seu autotratamento, intensifique as emoções que vêm e trate-as com o reiki, porque vai passar. Isso vai passar, não se preocupe, tá bom? Deixa eu ver a outra pergunta aqui. A Taisa, né? Faço reiki nas pessoas e elas sentem a diferença, mas no marido não sente diferença. Pode ser algum bloqueio, pode ser uma resistência, sim. Pode ser, né? E assim, o reiki tá fluindo, as coisas estão agindo, só que às vezes a pessoa não acredita de tal forma que ela não percebe as mudanças. Porque às vezes as mudanças são sutis. Então é uma questão assim de ter paciência com o tempo da pessoa e deixar, né? E é aquela coisa, gente. Quem convive com a gente é difícil realmente de acreditar, porque assim, principalmente quando a gente tem uma vida normal, né? Porque tem preconceito de quando você é mestre, você tem que ser iluminado, ter sempre paciência, e você é um ser humano, né? Então isso pode acontecer da pessoa não acreditar. Ah, ela é reikiana, mas às vezes ela fica irritada. Faz parte. Ou minha amiguinha Gi tá aqui, obrigada por estar aqui comigo, que bom. Grata, sou muito grata. Ah, deixa eu ver quem já chegou aqui. Ah, cadê? Ah, Luciana, na que fez a pergunta, é porque saiu branco aqui, não deu para ver o nome. Tá bom, Luciana. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Simone, entendi. Não sabia que não era desequilíbrio. Ah, tá, entendi. Mas assim, é a questão do fluxo mesmo. Fica firme na sua autoaplicação que vai dar tudo certo. Aí eu que agradeço, Luciana. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Gente, tem, chegou aqui. Ó, chegou. Ai, tô balançando o celular. Outra coisa que aconteceu nesses 21 dias, que é de eu dormir. Ah, pode acontecer sim. Pode, Luciana. Pode acontecer de você ter um sono excessivo, pode acontecer de você ficar sem dormir. Só confia, continua a sua autoaplicação. O que eu sempre passo para os meus alunos? Né? Quando tem alguma coisa que saiu do normal, eu sempre tenho aquela perguntinha base para quando na sua autoaplicação você fazer para si e para a energia, né? Normalmente eu coloco aqui a intenção no Reijirô e eu pergunto, né, o que eu preciso olhar, perceber, né, e transmutar para quem está com insônia, para eu conseguir dormir. Ou, né, se está preocupando essa coisa de dormir demais, né, o que eu posso, né, perceber, olhar, transmutar para que eu fique mais animada. Porque às vezes e não se force, se deu sono, durma, porque às vezes é o corpo, o seu corpinho que está pedindo um pause. A gente tem que sempre escutar nosso corpinho, sempre, 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 né? Quando tá muito cansado, descansa um pouquinho.
15, 20 minutos de descanso vai te dar mais energia do que você forçar, às vezes, ficar, né? Mas, claro, isso tudo é uma observação. Você tem que ver se funciona. Descansa. Se veio a energia depois, então você viu que você chegou ao seu equilíbrio. Se ficou com mais preguiça, então, de repente, fazer um movimento, né? Tipo, sei lá, subir uma escada, descer uma escada, ir na rua rapidinho comprar um pão, voltar para espairecer e volta, né? Por isso que eu falei antes, né? E vou repetir. A autoobservação é muito importante. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Ai, Gi, te amo, só para lembrar. Boa live, me preparando aqui para mim. Que lindo! Que lindo, obrigado, Gi. Muito obrigado pelo carinho. Você mora no meu coração, né? Uma ajudando a outra. Que lindo, obrigada, obrigada. Ah, a Luciana entendeu. Que bom, gente. Fico muito feliz quando entende, porque assim, tudo se resume a gente observar, né? Se tá com medinho, assim, deu um medo, pô, isso, nunca aconteceu. Você tá vivendo uma coisa diferente. Então, pode acontecer sim, isso não só para a Luciana, mas para todo mundo. Quando a gente intensifica o nosso autotratamento, quando a gente intensifica a recitação dos princípios, as coisas mudam. Então, a mudança gera um pouquinho de medo. Então, confia. E se deu medinho, coloca isso no reiki. Ah, eu fiquei. A situação X, né? Tipo, sei lá, eu fiquei com dor de cabeça, que isso acontece também, é uma coisa muito comum, né? Quando a gente aplica reiki, às vezes dá uma pontada de dor de cabeça. Isso é porque o seu mental tá agitado e como tá limpando, aí começa a mexer um pouquinho. Então, intensifica, entrega, deixa o reiki agir. Nós somos um canal. Quem faz todo o trabalho é a energia do universo, né? Como aqui nós lemos aqui, né, no livro, no memorial, é uma energia linda, maravilhosa que está aqui. Então, se abra, só se abra, se permita. Tá bom, gente? Ó, eu vou fechar aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Amanhã às 8 estarei aqui de volta, né? Só recapitulando aqui, parei na página 68. Amanhã eu vou continuar. Quem tá com seu livrinho aí, né? Quiser dar uma lida de novo, aí tiver alguma pergunta, guarda, que amanhã a gente esclarece. E quem quiser participar do meu curso de Reiki Nível 2, o link tá na bio para participar do grupo do WhatsApp VIP, que lá eu vou passar todas as informações. Muito obrigada. Pratiquem Reiki, usem o Reiki e aproveitem, só curtam esse momento. Se permita esse cuidado, esse carinho consigo, tá? Essa é a minha mensagem de hoje. Um grande... Ah, o nome do livro. Ui, gente, o fio botou aqui, ó. Isto é Reiki, do Frank Arjava Peter, né? Ai, Natália, obrigada. Que bom que você ama. Fico muito feliz em saber que eu tô compartilhando a minha leitura com todo mundo que tá aqui, tá? Um grande beijo e até amanhã.